preparados em Gênesis 30, do 14 ao 22. E por fim nós vamos ler Cântico dos Cânticos, capítulo 7, do verso 10 ao 13. Então alguns de vocês já se preparem também para Cântico dos Cânticos 7, do 10 ao 13, tá bom? Então eu vou começar a leitura, depois nós prosseguimos. Gênesis 3,16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Agora Gênesis 30. Gênesis 30, a partir do verso 14 até o 22. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. 15. Mas Lia retrucou: será que não basta você ter roubado meu marido? Agora quer também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: tudo bem, vou deixar que ele se deite com você esta noite, em troca de mandrágoras do seu filho trouxe. 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim trarás, porque exatamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. E agora é onde? 18. Então disse Lia: Deus me compensou porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Isacar. 19. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. 20. Deus me deu um presente maravilhoso. Desta vez, meu marido até me dará presente. Afinal, já lhe dei 6 filhos. E dei ao menino o nome de Zebulon, honra. Por último, teve uma menina e deu o nome dela de Diná. 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. Muito bem. Cântico dos Cânticos 7, a partir do verso 10 até o 13. Eu sou do meu amado, e ele me tem atenção. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vinhas, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as fumazeiras, ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam seu perfume, e as nossas portas há todo um gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu o guardei para ti. Muito bem. Então a nossa leitura ela começou com Gênesis 3,16, que é um texto bem complexo de entender o seu significado por si mesmo. É um texto assim bem difícil, um tanto quanto polêmico, especialmente porque foi algo que Deus disse com a sua própria boca. E isso nos faz pensar em algumas coisas, questionar algumas coisas. E a principal delas talvez seja: será que Deus é o causador da opressão feminina que nós vemos ao longo de tantos séculos de história humana? E apesar de essa ser uma primeira impressão que muitos têm ao lerem esse texto, ao lerem o que Gênesis 3,16 diz para nós, em Gênesis 3, quando Deus está ali conversando com todo mundo naquela ocasião, apenas um único ser vivo é alvo de uma maldição de Deus, que é a serpente. E quando Deus vai falar com a mulher e depois com o homem, a gente pode pensar que naturalmente ele vai declarar as respectivas maldições para a mulher e para o homem. Mas ele não declara maldições nem para a mulher e nem para o homem. Na verdade, o que Deus faz ali, ele começa a dizer as consequências naturais do pecado.
Ele está dizendo ali para o homem, para a mulher, para Adão e Eva, está avisando ao ser humano como vai ser a vida a partir de então, a partir de um mundo de pecado. E uma das consequências naturais desse mundo de pecado é essa total ruptura da harmonia no relacionamento entre os seres humanos, especialmente aqui em Gênesis, no relacionamento marital, entre o homem e a mulher. O homem e a mulher agora, após o pecado, eles já não conseguem se compreender mais. E Eva, ela anseia pelo seu marido pré-pecado. Ela ainda enxerga Adão como se Adão ainda fosse aquele homem perfeito, aquele homem sem erros, aquele homem que Deus criou, aquele homem em quem não havia erro. Ela ainda olha para ele dessa maneira e ela deseja que Adão ainda seja assim. Mas agora Adão ele é corrupto. E Adão constantemente ele começa agora a quebrar as expectativas que Eva tem sobre ele. E uma coisa que é muito interessante de perceber, e que também é muito pesado perceber nessa primeira leitura que nós fizemos, é que grande parte do sofrimento feminino não vem da própria corrupção feminina, que é o que nós vemos até hoje. Grande parte dos sofrimentos femininos que ainda hoje existem, eles são causados pela corrupção masculina. Porque agora o homem, ele decepciona e ele oprime naturalmente as mulheres. Então já começa bem legal esse culto romântico, né? Prosseguindo com a leitura, a gente foi para Gênesis 30 e também para Cântico dos Cânticos 7. E é interessante porque em Gênesis 30 e em Cântico dos Cânticos 7, a gente tem duas relações entre casais ali. Nós temos Jacó, Raquel e Lia, que eles têm um relacionamento que sofre muito com diversas disfuncionalidades. É uma relação muito complicada, muito conturbada, caótica, que torna a dinâmica desses casais, eu não sei nem como falar isso, eles eram casados ali com duas e ainda tinha mais outras duas, enfim. A dinâmica desses casais, eu falo aqui, Jacó, Raquel e Lia e as outras servas, é uma dinâmica muito perversa que a gente encontra ali. Mas em Cântico dos Cânticos, a gente encontra um ideal de uma relação marital, de um homem com uma mulher. E esses paralelos e esses contrastes entre as duas relações, dado esse primeiro contexto de Gênesis 3, como a vida haveria de ser depois de forma natural, pelo pecado. A gente encontra esses paralelos que eles são feitos por meio de dois elementos que são citados em Gênesis e também em Cântico dos Cânticos. O primeiro é o desejo e depois as mandrágoras, que a gente viu também. Em Gênesis 13, 14, como nós lemos, Rúben, que é o filho mais velho, é o primeiro que nasceu, e é filho de Lia, ele vai ao campo e ele encontra ali no campo mandrágoras. E ele traz essas mandrágoras para casa e mostra para sua mãe, Lia. Raquel vê isso e pede de Lia as mandrágoras. Ela quer as mandrágoras. E Lia não quer dar as mandrágoras. Ela responde: você já pegou o meu marido? Você agora quer as mandrágoras do meu filho? E então Raquel ela faz uma oferta para Lia. E ela oferece uma noite com Jacó em troca das mandrágoras. É interessante porque... Por que mandrágoras? Né? As mandrágoras elas eram tidas como frutas afrodisíacas e que também estimulavam ali a fertilidade, favoreciam a fertilidade feminina, ou seja, as mandrágoras seriam uma forma de Raquel poder solucionar o seu problema de infertilidade. Então ela poderia ter filhos na cabeça dela, tendo as mandrágoras. E para conseguir as mandrágoras, ela faz uma troca com Lia, ela faz um negócio com Lia, que é o quê? Uma noite com Jacó.
E quando Jacó chega do campo, sem saber de nada disso, Lia já chega falando para ele o seguinte: hoje você me possuirá, pois eu comprei ou aluguei. O verbo em hebraico pode significar as duas. É engraçado, né? O verbo em hebraico pode significar as duas coisas, comprar ou alugar. Pois eu comprei você, ou comprei esse direito, ou aluguei você, ou aluguei esse direito, com as mandrágoras do meu filho. Nesse casamento conturbado, nesse casamento caótico que existe entre Jacó e as duas irmãs, Jacó aqui, ele é basicamente um objeto sexual. É assim que as duas irmãs veem Jacó aqui nessa história. Jacó, ele é um objeto sexual na disputa entre as irmãs pelas mandrágoras, por causa de frutas. As irmãs tratam Jacó dessa maneira. E aqui, nesse casamento, de maneira mais específica, não existe a ideia de amor ou de desejo. Porque a relação que existe aqui, retratada aqui, é uma relação de troca, uma relação de negócio. É uma dinâmica totalmente pervertida entre um relacionamento. Mas em Cântico dos Cânticos, as mandrágoras, elas aparecem novamente. Inclusive, são as únicas duas vezes em que as mandrágoras aparecem na Bíblia, só nesses dois casos. Tá? Por isso que é tão notável essa relação. As mandrágoras aparecem num contexto em que a mulher, a amada, ela diz que ela está se declarando para o seu amado, e ela diz que ela é dele, mas que o desejo dele é para ela. E as mandrágoras aqui são retratadas como algo a ser desfrutado pelos dois. Tanto o amado quanto a amada desfrutam juntos das mandrágoras. E as mandrágoras aqui em Cântico dos Cânticos, elas não têm essa conotação negativa de uma relação feita com base num negócio, numa troca, numa disputa, numa guerra, num conflito familiar. Mas elas são retratadas como algo bom, como algo que significa um prazer mútuo entre os dois, sem nenhum tipo de negociação envolvida. Na relação de Cântico dos Cânticos, as mandrágoras elas estão relacionadas com amor e com desejo, ao contrário daquilo que existe em Gênesis 30, a partir do verso 14. E é mais interessante ainda observar como a mulher, em Cântico dos Cânticos, ela diz que o desejo do homem é para ela, enquanto em Gênesis 3,16 é dito que o desejo dela é para o homem. Aqui em Cântico dos Cânticos existe essa inversão também, não só das mandrágoras, mas do desejo. Daquele desejo corrompido em Gênesis, Cântico dos Cânticos ele inverte. E ele descorrompe esse desejo perverso, essa relação caótica entre o homem e a mulher no relacionamento. E essa inversão é fundamental para a gente poder entender como que deve funcionar uma relação entre um homem e uma mulher. No relacionamento onde existe de fato amor, em que os dois estão unidos num mesmo propósito, numa mesma mente, em que os dois veem um ao outro como iguais, em que um não quer dominar sobre o outro, mas deseja ter uma relação de completo companheirismo. Nesse tipo de relacionamento, essa desigualdade, essa opressão que é uma consequência do pecado e não algo que vem da vontade de Deus, isso é anulado. Isso é revertido, isso não existe. Num relacionamento verdadeiro, essas coisas não existem. Existe apenas a igualdade. Porque nesse caso, o amor ele vai reverter tudo isso. Todas as injustiças que nós enxergamos aqui agora, neste mundo, nas nossas relações, naquilo que nós observamos, naquilo que nós vemos, naquilo que está perto de nós, na nossa própria família muitas vezes.
tudo isso deixa de existir. Porque o amor verdadeiro, a relação verdadeira conforme o que Deus deseja, isso reverte, restaura e é transformado. Porque é isso que Deus deseja, da relação entre todos nós que estamos aqui, especialmente na relação entre vocês, casais e namorados que estão aqui. Deus fez vocês para que vocês vivam essa experiência maravilhosa, a dois compartilhando junto esse amor que é lindo, esse amor que reflete o próprio amor de Deus por cada um de nós. Desejo a vocês bênçãos, desejo que vocês tenham uma vida maravilhosa juntos. Desejo que vocês possam, de fato, ser esses casais ideais que a gente enxerga na Bíblia, que cumprem com esse ideal divino de Deus para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou dentro de nós o amor, porque nós podemos amar uns aos outros, porque nós não temos que viver uma vida sozinhos, pensando apenas em nós mesmos, ligados apenas ao nosso próprio egoísmo. Mas nós podemos compartilhar momentos, podemos compartilhar histórias, podemos compartilhar uma vida inteira juntos. Obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa nos conceder sabedoria em nossos relacionamentos. Que eles sejam relacionamentos saudáveis, relacionamentos em que existe o companheirismo, relacionamentos em que nós conseguimos nos entender, nos compreender, em que nos vemos como iguais. Pedimos que Teu Santo Espírito possa nos ajudar nisto. Pedimos a Tua orientação. Que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um de nós, de maneira especial por cada casal que está aqui também. Dá-nos uma boa noite com o Teu Santo Espírito, com as Tuas bênçãos. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. Amém.